Olá, buenas, novamente com vocês o professor Eli Lobaton. Hoje vamos responder a pergunta espanhol ou castelhano. Além disso, vamos aprender 3 palavras em árabe e uma palavra em hebraico. O que acha? E, como sempre, quero te lembrar, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e a gente se vê logo. Muito bem, quero iniciar a nossa aula de hoje contando para vocês a história da pessoa que consagrou a língua castelhana, ou espanhol. E ele se chamava Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu numa comarca de Madrid chamada Alcalá de Henares, mas ele escreveu sobre La Mancha e sobre a região castelhana da Mancha, ou manchega, como se diz normalmente lá na Espanha. Entre outras coisas, Miguel de Cervantes Saavedra tinha 3 vocações para as quais ele se consagrou. Primeiro, a literatura e a poesia. Segundo, vocação militar, imagina. E terceiro, a vocação religiosa. Tanto que por causa de sua vocação religiosa, ele esteve disposto a ir para a guerra a defender ao reino católico espanhol. Longe, bem longe. Primeiro foi para a Itália e depois acabou lá numa região grega, do Império Grego, chamado Lepanto. Não consigo pronunciar o nome dessa região no grego, mas se chamava Lepanto. Nessa região, Miguel de Cervantes Saavedra participou em batalhas. E numa dessas batalhas em Lepanto, na Batalha de Lepanto, ele sofreu um acidente grave. Ele recebeu tiros de arcabuz. E nesses tiros, a mão dele ficou, como se fala em português, aleijada, certo? E é por isso que ele ganhou o nome de Manco de Lepanto. Porém, sua vocação não era apenas religiosa. E que bom que não era apenas religiosa. Sua vocação não era apenas militar, sua vocação eram as letras. E escreveu um dos livros, uma das histórias épicas mais maravilhosas, com uma das personagens mais cativantes da literatura universal, El Quijote de la Mancha, ou como se diz, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, com seu amigo e caballero de armas Sancho Panza. Existem muitas referências sobre quem foram as maiores influências de Miguel de Cervantes Saavedra, sobretudo em quanto às letras. Mas eu achei algumas referências fantásticas. E uma das minhas preferidas é a de um judeu chamado León el Hebreo. Ou em hebraico, seu nome dentro da comunidade judaica era Yehudá Abravanel. Yehudá Abravanel era conhecido na época porque ele escrevia também poesia, mas também Yehudá Abravanel escreveu diálogos de amor. Marcou o estilo e a forma de escrever e de narrar de Miguel de Cervantes Saavedra. Antes de continuar, por favor, não esqueça, primeiro, fica até o final. Segundo, vamos ter um vocabulário aqui na descrição do vídeo, assim que quando acabe essa aula, não agora, quando acabe a aula, por favor, pega o vocabulário em espanhol aqui na descrição do vídeo. Tínhamos prometido que você ia aprender 3 palavras em árabe e uma palavra em hebraico. Então, a primeira palavra em árabe tem a ver com o sobrenome, ou em espanhol decimos el apellido. A verdade é que Saavedra não era um apellido em espanhol, ou um sobrenome. Ele utilizou Saavedra como um pseudônimo, que em árabe se pronuncia Shaivedra, que quer dizer aleijado, ou em espanhol, manco. Shaivedra é a primeira palavra em árabe que você está aprendendo hoje. A segunda palavra em árabe tem a ver com a região manchega, a região que é contada e compartilhada no livro Don Quijote de la Mancha. La Mancha em árabe, antes de explicar La Mancha em árabe, é muito bom que você saiba isso. Como a maioria sabe, a Espanha foi conquistada por mais de 800 anos, desde o século VIII até um pouco além da Idade Meia, por árabes. E justamente Miguel de Cervantes Saavedra participou numa das batalhas contra o Império Otomano lá na Grécia, ou na Batalha de Lepanto. Falando na nossa segunda palavra em árabe, La Mancha é uma palavra que tem sua origem na língua árabe, que é Al-Manchara. Sim? Al-Manchara em árabe significa terra plana, ou llanura, ou como falam na Brasília, planalto. Essa é a segunda palavra em árabe. A terceira palavra em árabe é o nome que os árabes deram para a Espanha, ou para a Península Ibérica, que é Al-Andalus. Al-Andalus em árabe, no árabe daquela época e hoje, imagino que também é Espanha. Al-Andalus. E como Miguel de Cervantes Saavedra tinha a influência de um judeu, é bom que todos vocês saibam como se chamava aos judeus da Península Ibérica e como se chamam eles até hoje, né?
Espanha em hebraico se chama Sefarat. E os judeus de Espanha, em todo o mundo, são chamados de Sefaradim. Então essas são as três palavras em árabe e a palavra única em hebraico para nos referir à Espanha. Se você está gostando de todo esse contexto histórico sobre o castelhano e o espanhol, por favor não esqueça de dar o seu like. Quero introduzir o texto que consagra ao livro Don Quixote de la Mancha. É o texto introdutório mais clássico, sabe? Quase todo mundo conhece esse texto. E a verdade é que vou ler o texto para não falar ele de memória, tá bom? O texto diz: "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor". Es así como comienza este clásico de la literatura universal en castellano escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Esto indica também o fato de que na Espanha o idioma oficial é o castelhano. E sendo o idioma oficial da Espanha, o castelhano também é chamado de espanhol. Assim que não há diferença entre nenhum dos dois, no sentido de que tanto faz, espanhol ou castelhano. Agora, Espanha tem províncias onde existem idiomas cooficiais. E ainda que esses idiomas são cooficiais, o idioma principal geralmente é o cooficial e não o castelhano, como é na Catalunha, ou em Barcelona, que é o catalão, ou no País Basco, que é o euskera, ou na Galícia, que é o gallego. Aproveito para me referir ao País Basco porque eu tive a sorte de viajar para a Espanha no ano 2004. E um tempinho antes da minha chegada em Madrid, aconteceu um atentado, sabe? No metrô de Madrid. E esse atentado terrorista foi atribuído a um grupo chamado ETA, ou também na Espanha chamam etarras. Esse grupo é do País Basco, o que indica também uma questão muito presente aqui no Brasil, e é as regiões separatistas, né? Tipo Rio Grande do Sul, que quer se separar do Brasil. Bom, na Espanha tem também esse fenômeno presente, como que os catalanes não querem pertencer à Espanha, e o mesmo com o País Basco. Então, finalmente insisto em te responder. Espanhol, castelhano, não há diferença. Castelhano é o idioma oficial da Espanha. Portanto, o idioma é espanhol. Tá certo? Agradeço muito por ter nos acompanhado. Por favor, aproveita todo o que está aqui na descrição do vídeo. Vocabulário, caça-palavras, feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Tchau!